Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer o seu empreendimento prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Você que está buscando um cantinho gostoso para viver bem com a sua família, ali com muita segurança, com muita tranquilidade, com muito conforto, fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Seguramente, um dos lançamentos, um dos empreendimentos da construtora Miramar vem ao encontro das suas necessidades para viver bem com você, com a sua família, ou seja, com muita tranquilidade, com muito conforto. Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Conte sempre com um bom profissional ao seu lado. NNA Santos Consultoria e Projetos. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia em bons relacionamentos, em gerar mais receitas, aumentando o seu faturamento, ou seja, fazendo o seu negócio prosperar. No episódio de hoje do seu canal da NTBA, nós temos aqui uma conversa muito especial no nosso cantinho que você já está acostumado, na conversa no café. Mas antes de a gente chamar a nossa convidada no episódio de hoje, eu queria aqui fazer uma reflexão importante com você, empreendedor, com você, empreendedora. Existe uma máxima, no mundo dos negócios, que nós devemos agir tal qual uma galinha. E aqui eu justifico e explico. Porque um dos princípios de nós comermos ovos de galinha é que a galinha anuncia, ou seja, ela comunica para o mercado que ela pôs o ovo. Então é mais fácil, para quem está cuidando das galinhas, ir lá no galinheiro e fazer a retirada dos ovos. Outras aves, como a pata, não fazem isso. Então é muito mais complexo a gente descobrir, quando tem um ovo ali para a gente acabar se servindo. O que eu quero dizer com isso, nessa metáfora, nesses jargões populares, é que o processo de comunicação é muito relevante. Já dizia um apresentador, que já esteve entre nós de maneira muito brilhante, de maneira muito popular, dizia: quem não se comunica se trumbica. Então nós temos uma grande responsabilidade de estabelecer uma relação com o mercado, uma relação com os nossos clientes, uma relação com os nossos stakeholders, ou seja, com todos aqueles envolvidos dentro do ecossistema da qual a nossa empresa faz parte, o nosso negócio faz parte. E daí estabelecermos um processo de comunicação. Esse processo de comunicação, ao longo dos tempos, ele vem evoluindo, ele vem ganhando nuances, ele vem ganhando atenção maior por parte daqueles que dominam esta temática. Então é fundamental que você, empreendedor, que você, empreendedora, entenda o processo de comunicação, estabeleça a linha, a linguagem, as características da comunicação que você vai fazer da sua empresa para o mercado, para que desta maneira esses stakeholders, esses interessados possam compreender de maneira muito clara, muito transparente, muito objetiva aquilo que você faz e como você conduz os seus negócios. A partir desse princípio, não nos cabe aqui também pensar que quanto melhor eu me comunico, quanto melhor eu me posiciono no mercado, maiores serão as possibilidades de eu conseguir atrair atenção e conquistar ainda mais uma fatia maior desse próprio mercado. É sobre essa temática que a gente traz hoje, no cantinho especial da nossa conversa no café, uma convidada muito bacana, especialista na área de comunicação, mas vamos para a nossa conversa no café. Conversa no café, empreendedor, conversa no café, empreendedora. Hoje, no episódio do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, recebendo uma profissional que tem excelência na área de comunicação, que conhece muito bem as estratégias de comunicação empresarial, tem um conhecimento vasto, não só da aplicação teórica, como acadêmica que ela é, como docente em diversos cursos de nível superior,
mas também relacionadas à questão prática, ou seja, estabelecendo relacionamentos, atendendo clientes, e isso é muito importante para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa compreender que essa profissional traz o seu conteúdo de maneira muito simples, de maneira muito palatável, ou seja, a gente consegue assimilar com muita tranquilidade aquilo que nós vamos ouvir e vamos conversar hoje com Ana Maria Malvese. Seja bem-vinda ao canal da NTBA, Ana. Olá, Alexandre, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para falar de comunicação, falar da relevância da comunicação. E já falei para você, toda vez que você me chamar, pode ter certeza que eu estarei presente. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter você no rol das minhas amigas profissionais, de pessoa com uma competência assim extremamente relevante. Mas eu entendo, Ana, que você tem uma capacidade de transmitir, né, de desmistificar a própria comunicação entre as pessoas de maneira singular. E é exatamente isso que a gente traz no nosso episódio, para a gente bater um papo hoje, na nossa conversa no Café Especial, que é a comunicação positiva no contexto corporativo. Antes da gente se aprofundar propriamente dito nesse tema, Ana, que eu sei que inclusive foi objeto recente aí de uma apresentação num congresso científico na área de comunicação, o que nos dá aqui bastante relevância ao tema e à sua participação, eu queria que a gente pudesse aqui expor um pouquinho mais, explanar um pouquinho melhor, né, essa visão mais ampla do processo de comunicação naquele binômio empresa, portanto, corporação versus mercado. O que o empreendedor tem que estar atento, como lapidar, né, as suas estratégias de comunicação. E a gente vai poder falar assim, Ana, ao longo da nossa conversa, eu quero que a gente fale um pouquinho das diferenças, né, porque veio num processo, eu diria, de evolução dessa construção da comunicação, até que a gente possa mergulhar aí de maneira um pouco mais profunda nessa questão da comunicação positiva. Mas eu iniciaria, Ana, pedindo para você aquela visão geral, porque o nosso empreendedor, a nossa empreendedora que nos acompanha, possa compreender melhor a relevância da comunicação nas empresas. Primeiro, acho que a gente tem que entender o processo da comunicação, né? Então, acho que é esse o ponto de partida que você está pedindo. De qualquer forma, a comunicação empresarial, ela vai além das organizações, né? Ela não tem só essa questão da comunicação tão formal. A comunicação das organizações, dentro ou fora das organizações, né? Porque a comunicação interna ela é tão importante quanto, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, ainda que você tenha um quadro de funcionários, um quadro de colaboradores, um quadro pequeno, mas ainda assim é muito importante. Então, a gente tem que buscar o diálogo com o público interno, com todos os stakeholders, mas buscando atitude, comprometimento para atingir os objetivos estratégicos. Nesse congresso que eu participei, a gente apresentava e tinha um debatedor. E eu lembro que a minha debatedora ela perguntou assim, mas objetivo estratégico, você está falando de resultados. Resultado para quem? Só para a empresa? E eu ousaria dizer que não é um resultado só para a empresa. Exato. É pela satisfação, é o engajamento do próprio colaborador e dos outros stakeholders, né, de todos aqueles que envolvem. E a gente precisa assumir o papel da comunicação interpessoal fora daquilo que se convencionou entre emissor e receptor. Nós temos pessoas se relacionando o tempo todo. Enquanto eu falo, alguém está recebendo as informações e está emitindo sinais. A gente pode até aqui não estar vendo os sinais que essas pessoas estão emitindo, mas elas emitem sinais a partir do momento que vão interagir com o canal, vão falar com você. Então, de alguma forma, nós teremos o que a gente chama de feedback. Então, esse processo, ele precisa ser retroalimentado. E aí, com isso, a comunicação, sem dúvida alguma, sem pretensão nenhuma, mas ela, sem dúvida, ela é um dos pilares do composto mercadológico. E essa interação é um elemento fundamental dentro desse circuito da comunicação. Não sei se para essa parte Não, introdutória é isso. isso. Eu diria até mais, Ana. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. O processo de comunicação ele não tem a ver com o tamanho da organização. Ele tem a ver com uma das funções fundamentais para que nós possamos internamente ter o alinhamento do pensamento estratégico. Então é importante que o empreendedor, que a empreendedora que está nos acompanhando, compreenda
que quando a gente fala de estabelecimento do planejamento estratégico, a gente fala de posicionamento estratégico da empresa, é importantíssimo levantar a missão, a sua visão, seus valores, né? Porque é isso que acaba norteando todo o processo de comunicação. Como você lembrou, dentro do contexto mercadológico, dentro do marketing na sua essência, né? Nós estamos falando, obviamente, do nosso produto, nós estamos falando, obviamente, da praça a qual nós nos referimos a atender, mas veja, hoje com o advento da tecnologia, a nossa praça é mundial, né? A gente não tem mais barreiras, né? Seja pela qualidade da formação do nosso preço de venda e como levamos essa informação ao mercado, mas eu entendo que, sobretudo, o processo de comunicação promocional, inclusive, ele vai além de simplesmente ter um folder, de ter aí um cupom de desconto ou fazer um post nas redes sociais, porque até para isso eu tenho que entender como essa mensagem vai ser concebida, tratada e também posicionada, porque, Ana, a gente vive um ecossistema vivo, né? As pessoas recebem a informação, elas emitem sinais, muitas vezes são sinais que a gente não consegue perceber no primeiro momento, são sutis, mas ela interage com outras pessoas que não foram, de uma certa forma, atingidas diretamente pela nossa comunicação, mas indiretamente recebem a nossa informação. Então é um processo muito cuidadoso que nós temos que ter, tanto internamente, independente do tamanho da sua corporação, como também na lapidação dessa informação que vai chegar ao mercado, e a gente sabe que reverbera, né? Entre os vários entroncamentos que a sociedade nos dá. É um pouco disso, né, Ana? Sem dúvida. Eu diria que a gente pode traduzir, né, todo o aspecto da comunicação como um espaço de diálogo, e tem que haver o diálogo. E isso acaba se tornando a construção, sei lá, da essência empresarial, né, onde a gente precisa estabelecer, por exemplo, um ponto super importante, que é a relação entre o poder e o discurso em si. O poder que a organização tem, o poder que os líderes da organização têm com os seus colaboradores, mas tem que estar muito alinhado com o discurso, né? Além, lógico, que isso vai aprimorar, melhorar as relações de trabalho. Então, quando a gente fala que esse contexto da comunicação positiva melhora o resultado, é claro que a gente não está falando só de resultado financeiro. É claro que a empresa depende de resultado financeiro, isso a gente não está descartando. Mas a gente precisa entender que esse resultado também é para o colaborador e também para todos os stakeholders. Eu estou falando de governo, eu estou falando de imprensa, eu estou falando de fornecedor, eu estou falando de cliente, a gente está falando de uma forma geral. É claro que, por exemplo, esse artigo que eu apresentei, o foco maior é para o público interno, porque é a partir do público interno que se dá a relação, a reputação, se dá toda a relevância do relacionamento. E sem isso fica um pouquinho mais difícil. E foi muito interessante porque eu comecei a investigar muito, afinal de contas, o que é a comunicação positiva, né, Alexandre? O que pode ser? E aí, um dos desafios ao escrever esse artigo, ao apresentar no Congresso, foi justamente criar um conceito, porque a gente não tinha um conceito claro. A gente tem um conceito claro de psicologia positiva, a gente tem um conceito claro de comunicação não violenta, só que a comunicação positiva ela vai além da comunicação não violenta. Então, todo esse contexto, toda essa dinâmica, ela vai impactar diretamente nas questões mercadológicas, independente, como você disse, do tamanho da empresa. Pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa com 2 sócios, e só isso já é o suficiente para que a gente possa ter uma preocupação maior com o relacionamento do público interno, mas toda empresa ela se relaciona com diversos públicos. Isso fica inalterado, independente do porte da empresa. Eu entendo também que o alinhamento, você falou assim, pode ser uma empresa pequena com 2 sócios. Se não tiver o alinhamento, né, de pensamento e da própria comunicação, um vai falar A, o outro vai falar B, e aí você começa, né, gerar aí uma zona de conflito, né, criando aí uma cortina de fumaça, não deixando de maneira clara, transparente, qual é o posicionamento da empresa acerca de determinados assuntos, né, acerca do seu posicionamento, inclusive no mercado.
Mas eu também destacaria, Ana, que na questão principalmente da comunicação interna, quando você falou da questão do discurso, aquela velha máxima, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não funciona mais, né? Esse alinhamento, né, daquilo que é o pensamento da organização. Afinal de contas, se você é o gestor, né, se você é um CEO, se você é sócio, dono da empresa, é o seu pensamento que rege, né, de maneira estrategicamente o seu negócio. E se o seu pensamento não tiver alicerçado nos seus valores, naquilo que você verdadeiramente acredita, como você vai conseguir falar com alguém e para outrem de maneira vaga, né? Porque até no discurso a gente percebe, né, principalmente no verbal, a gente percebe se aquilo está sendo um discurso vazio, que é para jogar para a plateia, né, lendo ali uma retórica, um teleprompter, por exemplo, ou se aquilo verdadeiramente faz parte do seu eu, né? E isso você consegue cativar quem está do seu lado pelo exemplo, pelas boas práticas e sobretudo, por uma boa fala, né? Por uma boa comunicação, portanto, uma comunicação positiva, né, Ana? E sim, aí você vai falando, eu vou lembrando de alguns questionamentos que eu já recebi em função de você melhorar resultado, de pensar mais estrategicamente nessa questão da comunicação positiva. E isso não significa que a gente vai eliminar ruídos. Às vezes o ruído ele é importante para a gente poder aprimorar, para a gente construir, reorganizar, mas que o ruído ele não gere conflitos. E conflito no sentido de uma divergência, né? Eu sempre cito a questão do cuidado que a gente tem que ter com generalização, eliminação e distorção de informações, né? Vide fake news Opa! aí que se fala tanto. Então, a partir do diálogo participativo, colaborativo e efetivo, né? Que isso é inerente ao ser humano. E esse tipo de diálogo ele vai provocar diferentes cenários de acordo com o repertório de cada um, mas principalmente ele vai estabelecer essa comunicação efetiva. Então, a gente não está aqui falando em manipular informação, por exemplo, para eliminar ruídos e cumpra-se. Não é isso. É importante que as pessoas tenham as suas percepções, é importante que as pessoas façam as suas reflexões, que elas possam contrapor, contribuir com novas ideias. Então, a gente está falando de lavagem cerebral, a gente só está falando para melhorar, né, não só o clima organizacional, mas que a gente tenha resultados efetivos de comunicação. Eu lembro que eu já falei aqui em outra ocasião, mas se você me permite repetir um pressuposto Por favor. que eu utilizo bastante, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sem Eu dúvida. preciso me fazer entender. Se eu não me fizer entender, eu não vou despertar no outro a intenção de minimamente entender ou me ouvir. Ele pode até não concordar, mas ele precisa saber me ouvir. E se além de saber ouvir, tiver alinhado com aquilo que ele pensa, há um engajamento. Então, e a gente consegue, né? A primeira conquista que nós temos que realizar é justamente para o nosso time. O nosso time tem que acreditar, tem que estar alinhado, tem que compreender, né, o posicionamento da empresa, aquilo que nós fazemos, como queremos passar qual a imagem que nós queremos projetar no mercado. Mas isso também tem um reflexo interno, porque de nada adianta eu querer projetar para o mercado uma imagem positiva e agir aqui no dark side, né? Agir aqui no lado sombrio, né? Dentro da empresa, criando aí verdadeiras muralhas, verdadeiros artifícios, né? Para que a real situação da empresa, o real clima organizacional não seja percebido pelo mercado. O que eu diria que é quase que impossível, né, Ana? Porque as relações são interpessoais, as pessoas ao saírem das organizações, elas vão conviver com seus familiares, seus amigos, com seus vizinhos, e é natural, seja numa conversa de boteco ou numa reunião até, ali num quebra-gelo, e aí, como é que estão as coisas da empresa? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? É verdade isso? É verdade aquilo? Porque tem a boataria também, né? Tem a rádio peão internamente também. Então é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, né, de ter a transparência, né, e de ter credibilidade, como você mesmo lembrou, tendo o emissor como o comunicador como o grande responsável por tudo isso. Né? Exatamente. E, Alexandre, se você me permite, dentro desse contexto, porque a gente fala do conceito,
né? Você pode ter alguém que pergunte assim, ok, e na E prática, na como é que prática? funciona? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um processo de comunicação que inclui elementos verbais e não verbais, lembrando que o não verbal ele é muito mais forte do que o verbal, e que isso tudo está relacionado às emoções, e aí no nosso caso aqui, emoções motivadoras. E aí, dessa forma, a gente pode pensar em como é que a gente vai despertar sensações positivas ou então uma afetividade do outro. É isso que se busca bastante. Então, a partir de uma palavra que eu acho que está ficando muito batida, mas é a questão da empatia. E Empatia. a empatia não é só se colocar no lugar do outro com o seu Sim, repertório, porque às vezes as pessoas falam, se eu fosse você, eu faria assim. Só que quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro de corpo e alma. Eu tenho que entender o repertório, quem é essa pessoa, qual é a história dela. Porque se eu vou me colocar no lugar do outro com a minha história, eu não estou me colocando no lugar do outro. Né? Então, assim, eu eu estou brinco, eu traçando tenho um que ser de corpo e paralelo, né? alma. Eu acabo traçando um paralelo. Exatamente. Então, assim, não é a vida do outro. Não estou me colocando no lugar do outro se eu estou trazendo o meu repertório. Minimamente eu tenho que conhecer o repertório do outro. E aí, na prática, quando eu falo que a comunicação não verbal ela é muito mais forte, e qualquer estudo, minimamente, que a gente vá pesquisar, a gente vai entender e vai identificar o quanto essa comunicação não verbal é mais forte. Então, um olhar, um sorriso, um balançar da cabeça que já traz um negativo, né? Como é que a gente pode construir uma boa relação para que a gente possa efetivamente motivar, usando todos os nossos recursos verbais e não verbais, sem que a gente anule o que o outro está pensando, sem que a gente simplesmente desmonte algo que ele nem teve oportunidade de apresentar direito. Então, é dar a oportunidade para o outro falar, e mesmo que a gente até tenha consciência de que eu já sei que isso não vai funcionar, mas às vezes ele muda um ponto, algo de lugar, ele transforma alguma coisa, de repente essa ideia, com essa pequena transformação, ela pode vir a dar certo. Então, a gente tem que aprender a ouvir. E aí eu vou usar, que eu não vou nem falar cientificamente, eu vou usar a expressão da minha avó, que já faleceu há bastante tempo, mas ela sempre me falou que a gente tem dois ouvidos e uma boca, porque a gente tem que saber ouvir mais e falar menos. E eu diria até mais, tome cuidado com o que você falar, porque o que você falar não volta, né? Assim como uma flecha e uma Também. oportunidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é interessante, Ana, que dentro desse contexto, né, entre o discurso e prática e expressão corporal, a comunicação é muito mais não verbal do que verbal, como você mesmo disse, o corpo fala, né? E é interessante também que, por vezes, essa ideia eu já ouvi, já sei que não vai dar certo. A gente não sabe se hoje não daria certo. Porque, por vezes, você tem situações que são apresentadas que, para quem apresenta, é assim, transparente, é brilhante, só que para os demais ainda precisa de um tempo de maturação. E talvez leve algum tempo para as pessoas compreenderem aquilo que foi dito lá atrás e, quando repetido num outro momento, passe a fazer sentido, né? Então, por isso que também a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não bloquear as próprias ideias, de dar razão ao contraditório, né? Permitir o contraditório, né? Mas eu entendo que o alinhamento daquilo que a gente passa, seja para o nosso colaborador, para o nosso time, seja para o mercado e para os demais interessados, que nós chamamos de stakeholders, né, que a gente tenha uma qualidade nessa comunicação e, sobretudo, uma serenidade. Porque para atacar fogo no barril de pólvora, qualquer um faz, né? O problema é apagar um incêndio, né, Ana? Apagar o incêndio, na verdade, o ideal é tentar evitar o incêndio, Opa! né? Porque o estrago que o incêndio faz, ele é muito grande. Mas é claro que às vezes isso não é possível quando a gente fala, por exemplo, de gerenciamento de crise de imagem. Mas essa questão de focar em aspecto positivo, eu não estou falando de utopia, eu não estou falando da Uhum. gente ver sempre o céu cor-de-rosa. Não é isso. A gente sabe que as empresas têm problemas, as pessoas têm problemas. Então, não é achar que está tudo bem sempre.
Mas se a gente foca no aspecto positivo, isso é um processo, é um exercício diário, aparentemente simples, mas não é, porque a gente tem essa questão cultural. Por exemplo, quando a gente encontra alguém e pergunta assim: ah, tudo bem, como é que você está? E a pessoa começa a contar como ela está efetivamente, né? Mas é focar no aspecto positivo, utilizar palavras ou ter um comportamento dentro do aspecto não verbal mais motivador. E isso pode favorecer situações de aproximação, de convivência com as outras pessoas, porque nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de comunicação com máquinas. Eu não nem estou aqui falando de inteligência artificial, não, né? Sim, sim, sim. Mas a gente está falando, né, que é uma relação entre pessoas e que às vezes naquele dia a pessoa não está bem, enfim, tem uma série de variáveis que a gente precisa considerar. Então, nesse aspecto, eu entendo que é fundamental que, principalmente os profissionais de comunicação, mas eu estenderia aqui a profissionais de todas as áreas, para que a gente possa entender e colaborar com a organização, com a propagação das mensagens, entender, né? E, sobretudo, valorizar os aspectos culturais da empresa. Porque a empresa, como você já falou, tem a sua missão, visão, seus valores, e isso tudo traz a questão cultural da empresa. A gente precisa entender e valorizar isso. Sem dúvida. E mais do que isso, né? Ninguém quer ser, imagino eu, o hard do desenho, né? Ó vida, ó diacho, ó azar, né? Porque no processo, se nós estamos aqui diante de obstáculos, de dificuldades, como você bem lembrou, né, eventualmente até temos que trabalhar uma reversão de imagem por algum motivo, né? Algumas empresas estão mais suscetíveis a isso, a você ter as intempéries aí na questão da imagem, mas eu entendo que se você chega e passa uma mensagem para o outro, essa mensagem tem que ser revigorante, tem alguma coisa que te impulsione. Daí ser de fato uma comunicação positiva. Aquilo que não vá pôr para debaixo do pano os problemas, para debaixo do tapete, mas que ela possa ser sim, né? Muito transparente, muito ética, muito comprometida com aquilo que nós queremos, seja comunicar internamente para os nossos colaboradores, seja comunicar para o mercado. E eu queria que você aproveitasse, a gente já está chegando que o café passa tão rápido que não dá nem para esfriar na xicrinha. Mas eu queria que você reforçasse um pouco mais esse conceito da comunicação positiva e esse olhar que o pequeno empreendedor tem que ter. Eu tive a oportunidade de fazer um compilado das informações que a gente acabou levantando. Eu estou tendo assim o privilégio, agora a gente está numa fase, eu estou desenvolvendo mais o conceito e a aplicação da comunicação positiva em parceria com uma universidade da Argentina. Então, a gente está levando agora, a gente chegou a fazer uma troca no semestre passado com a Universidade do Peru. Esse semestre eu estou em contato semanal com um professor da Universidade da Argentina. Quem sabe a gente faz o encontro presencial, por enquanto legal, é só virtual. Mas, como eu disse, é esse processo. A gente tem que entender que acho que eu gosto muito dessa palavra processo, sabe? Porque nada é estanque, é pontual, é um processo da comunicação e que aí a gente, como eu disse, a gente vai despertar sensações positivas, a afetividade, e isso vai gerar um desenvolvimento da empatia, que eu comentei, e que vai criar consequentemente, um ambiente mais favorável nas relações interpessoais. E aí, quando eu digo relações interpessoais, é dentro da empresa, entre as empresas, com os stakeholders, e tem essa questão onde a gente precisa entender e saber aplicar a capacidade de gerar uma resposta positiva em cada uma das etapas. Porque se é um processo, a gente tem várias etapas. Então, em cada uma das etapas, a gente precisa entender. E aí, isso envolve o comportamento das pessoas envolvidas, considerando, né, a gente não pode jamais deixar de entender repertório, história de cada pessoa. E quando você está falando de um grupo de pessoas, entender qual é essa identidade. E aí a gente vai trabalhar dentro da marca, dentro da empresa, as questões de identidade, de imagem e de reputação. Maravilha, Ana. Café nem esfriou, o tempo passou, nossa conversa no café foi maravilhosa. Eu gostaria muito de agradecer a sua capacidade de explicação, a sua inteligência, a serviço dos nossos pequenos empreendedores dentro do nosso canal da NTBA. Já
recebendo a intimação de retornar mais vezes ao nosso canal, para que a gente possa compartilhar um pouco mais a sua inteligência. Muito obrigado, viu, Ana, pela sua participação nesse episódio. Eu que agradeço, fico aqui à disposição, já disse, quantas vezes você me convidar, pode deixar que eu estarei aqui com vocês, é um privilégio poder continuar trabalhando essa questão da comunicação. Obrigada e sucesso a todos. Muito obrigado. Com o oferecimento da construtora Miramar, você empreendedor está buscando seu cantinho ali gostoso para viver bem, com conforto, com tranquilidade, com muita segurança com a sua família, fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com o apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você empreendedor, você empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você empreendedor, para você empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa gerar mais relacionamento, gerar bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!